Deus. Jeremias 18, Aleluia. do 1 até o 6. Aleluia. A palavra que o Senhor Deus mandou para nós hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias 18, do 1 ao 6. A igreja está me ouvindo bem? Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. A igreja pode se sentar? Aleluia. Aleluia. E não só a casa de Israel, como cada um de nós nessa noite. Nós somos barro na mão de Deus. E sempre fomos barro, na verdade, né, irmãos? Porque o Senhor criou o homem do pó da terra, fez um barro, assoprou fôlego de vida nele. Então, desde aí a gente é barro. E não adianta reclamar. Verdade. E o barro em si, barro mesmo, porque já que nós viemos do barro, vamos falar um pouquinho de barro. Os geólogos, essas pessoas estudiosas, dizem que existe 200 tipos de barro. Mas o barro escolhido para ser vaso, oh Deus, Aleluia, Jesus. glória, são pouquinhos, irmãos, é igual no meio do povo de Deus, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os barros escolhidos para ser vaso são 8 tipos de barro somente. E olha a trajetória do barro, igual nós, igualzinho. Deus, o goleiro, né? O goleiro normal, pessoa física, vai lá no lamaçal pegar o barro, irmão. E onde é que o Senhor nos tirou? Da onde? E aí, eu esqueço. Eu vou toda bonita para a casa de Deus, né? Cheirosa. E eu esqueço que eu vim lá da macumba. Eu esqueço. E fico toda bicuda, vou para a igreja, toda bonita. Irmãos, nós fomos tirados da lama. São poucos os que nascem evangélicos. Poucos. Que tem essa honra, esse privilégio de, apesar de tanta luta, ter nascido evangélico. E quem tem esse privilégio tem que dar muito valor, porque quem vem do lama só sabe as marcas que esse mundo horrível deixa na gente. Glória a Deus. Mas vamos voltar para o barro. Aí o oleiro vai lá no lamaçal, aquele imundice, pega aquela coisa imunda, sem forma, e põe e limpa, e tira os troncos, tira os cacos, tira as pedras, e peneira, e coa, e pega aquele barro limpinho. Aleluia. Aí o barro vai descansar. Aí ele fica tipo esperando, não acontece nada. Igual na nossa vida, né, irmãos? Tem época que Deus se cala e a gente espera e anda de joelho e ora e chora e parece que não acontece nada. E é a trajetória do barro, o barro em si. Daí ele fica ali, esqueci o nome da palavra, mas ele fica ali descansando, né? Bastante tempo. Depois, aí ele vai para a mão do oleiro. Irmãos, dói. Ai, Deus, está doendo, mas a massa ali, porra, entorta aqui, não tá bom ainda, quebra, joga, pega de novo, faz de novo. Enquanto não fica bom, tem que passar o processo. Aleluia. Tem que suportar o processo. Se você quer ser vaso, e aí ele canta de honra na presença de Deus, tem que suportar, irmão. E quanto maior é o processo, mais Deus vai te abençoar, vai te usar como Amém. dele.
a ferramenta afiada, preparada. Glória a Deus. Verdade, glória. Aleluia. E depois de pronto, daí o vaso vai secar, né? Sai toda a umidade dele. Depois ele vai para a fornalha, irmãos. Irmãos, quem que quer ir para a fornalha? E tem hora, irmão, que a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Eu estou falando da nossa vida, a vida de cada um. É aquecida 7 vezes mais. E quanto maior é a temperatura, mais o vaso fica bonito. E até o ouro é refinado no fogo, não é verdade? Quanto mais nós nascemos do Senhor, e Deus ele usa esse termo de vaso em várias referências bíblicas que eu anotei aqui. Glória a Deus. Em Atos 9, versículo 15. Glória a Deixa eu achar aqui. Aleluia, Jesus. Atos 9, versículo 15. Aqui é Deus falando de Paulo, o Saulo que virou Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Não é diferente na nossa vida. Outra referência de vaso que eu achei lindo é que fala que nós somos vasos de barro. Aleluia. Mas Deus coloca toda a excelência do poder dele dentro desses vasinhos de barro. Aleluia. Que coisa linda! Olha aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Por quê, irmãos? Porque o vaso de barro, qualquer coisinha quebra. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Daqui ninguém venha se gloriar, a glória é dele. Glória a Deus. Se glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. E quanto mais nós estamos passando na fornalha, irmãos, tem hora que a luta é tão grande. Eu vou contar o testemunho que eu passei recente não, eu já venho passando isso faz tempo, mas eu fui curada aqui nessa igreja, de vocês todos. Eu só vou contar o testemunho de novo, para quem não estava aqui no dia, não viu eu sendo curada aqui, já saía ali pulando, toda feliz, toda forçando, para a glória de Deus. Eu vou contar de novo. Glória a Deus. Aí eu quero ler agora, a gente às vezes passando, né, irmão, nessa aflição. A aflição às vezes é tão grande, irmão, e quem não passou ainda vai passar. Que às vezes a gente quer gritar por socorro, parece que Deus perdeu o controle, parece que a gente vai morrer, parece que a gente não vai chegar ali. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos ler aqui em 1 Pedro. Aleluia, Jesus. 1 Pedro, versículo 1. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 7. Olha que palavra linda. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, olha, irmãos, até o ouro perece, mas a nossa fé não pode perecer, porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Oh, Glória a Deus. Eu vou contar o meu testemunho. Aleluia. Eu fiquei no ano passado, no ano de 2022, o ano inteirinho desenganada pela medicina. Eu vinha na igreja, ficava toda alegre de ver os irmãos, estava sempre rindo, conversava com mas só Deus sabe como que estava aqui dentro. E eu tive trombose na perna. Eu fiquei desenganada porque as pessoas que têm trombose, no mesmo dia morrem. Os que não morrem, vai para a cadeira de roda. Aleluia. E Deus foi tão misericordioso comigo, irmãos, que preservou a minha vida. Aleluia. E eu fui operada, e Deus usou um vaso para falar
que eu ia passar, que eu ia ser um vaso quebrado nas mãos de Deus. Aleluia. Por isso que Deus deu essa palavra hoje. Porque eu Aleluia. acredito. A gente não entende, né, como Deus trabalha. Glória a Deus. Deus falou comigo que ia quebrar o vaso e que não ia sobrar nada. A única coisa que ia sobrar no vaso era a presença de Deus. Aleluia. Assim Glória a Deus. o vaso diz. Aí eu fui, aí o médico não queria me operar, porque senão eu ia morrer na mão dele mesmo, né? Aí foi uma luta travada, tivemos até que pagar particular a cirurgia para eu poder continuar viva, porque o médico de graça não quis me operar. Aí eu fui para a cirurgia e tinha certeza que eu ia morrer, porque o caso era muito grave, o negócio estava muito feio. Aleluia. Irmãos, olha o que o vaso falou, que só ia sobrar a presença de Deus, mais nada. Quando eu voltei da anestesia, eu não tinha nem entendimento ainda, eu estava, como que eu posso dizer, eu estava completamente dopada, né, anestesiada, não tinha nem entendimento, eu só escutava a minha voz falando de língua estranha bem alto, ali mesmo, na sala de operação. E eu falei língua estranha muito tempo ali, muito tempo. Até que a moça veio e falou, acorda, dona Graciliana, acorda, a cirurgia já acabou. Aí eu acordei assim, irmãos, foi só a presença de Deus que sobrou mesmo ali. Glória a Deus. O negócio foi pesado. Aí isso eu aguentei bem, né? Glória a Deus. Aguentei bem. Aí como as pernas não saravam nunca, depois da cirurgia, as pernas não saravam nunca, aí o médico foi pesquisar o que tinha de errado comigo, por que as pernas não saravam, depois da operação. Com dor, não podia sentar, não podia ficar em pé. E foi pesquisado. Eu fiz tanto exame, irmãos, diagnóstico de câncer no útero, no seio e depois, por último, ainda no braço. Porque uma coisa era ligada na outra, né? Esse problema que deu no útero só dá quem tem esse problema no seio. E o meu braço parecia que ia cair. Ficou horrível, com dor. Aleluia. E aí eu fiquei meses, ia no médico quase todo dia, Eu sei, irmãos, que resumindo, assim, eu não ia contar isso, que eu estava com muita vergonha de falar, mas o pastor Luiz Fernando mandou eu falar, que eu fedia, eu soltava pus e eu sangrava. O pastor mandou eu falar isso, que eu estava com vergonha de falar. Ele falou, não, irmão, tem que falar tudo. Aleluia. E o meu corpo doía, além da fraqueza, eu só ficava deitado o tempo inteirinho. Eu vinha na igreja, porque eu me esforçava muito para estar aqui, sabe? Chegava aqui e ainda ficava cochilando no banco. Eu me esforçava muito, eu ficava de cama o dia inteiro. Daí eu vinha para a igreja, me arrastando. E meu corpo inteiro, além dessa fraqueza, desse cansaço, doía de um jeito, além da dor, né, na barriga, horrível. O meu corpo inteiro doía como se eu tivesse levado uma surra de martelada. Sabe quando você leva uma pancada muito forte, aquela dor forte, mas daí passa, não é? Eu já levei muita pancada, eu estou explicando desse jeito, aí você leva uma pancada, isso passa. Mas não, era constante aquela dor, constante. E eu não entendia isso. Aí quando eu fui curada aqui, irmãos, que Deus usou, foi numa quinta-feira. Deus usou um pregador, eu não sei o nome, é um que casou semana passada, um jovem, casou com a sobrinha da irmã, né? Daí ele falou, me chamou aqui, eu nem em pé, eu não conseguia ficar. Eu estava sentada, daí ele virou em mim e falou, a senhora que está sentada, vem aqui. Aí eu vim, ele botou a mão, faz assim, calor, eu botei a mão assim na mão dele. Aí ele falou tudo. Falou que Deus estava me curando. Glória a Deus. E ainda falou mais, que depois ainda veio a vitória. Glória a Deus. Falou muita coisa para mim, falou da minha vida, falou que a minha família fala para mim, você tinha que estar no seu Deus. E falam um entre o outro lá, aquele Deus que ela tanto serve, nunca vai abençoar ela. Aleluia. E ele falou tudo, homem de Deus. Irmãos, daí a gente fica alegre, escuta Deus falar, mas eu não percebi direito que eu estava curada mesmo. Quando eu cheguei ali na porta, que não doía
via nada. Eu estava eu sentia, além da fraqueza, do cansaço, do sono, da dor, muita falta de ar. Agora eu deito assim para dormir, meu nariz parece que abriu, eu não sei e eu olhei no espelho e fiquei até bonita. A maneira de falar, né, tão batida. Só o Senhor Deus sabe. Glória a Deus, Pai. E eu ia no médico, irmãos, eu escutava tanta coisa que eu voltava chorando, não era meu filho. Eu voltava, a noiva dele sabe que eu voltava chorando do médico. Outra coisa horrível que eu ouvia, porque a trombose só dá em quem tem câncer. E papapá. E eu poderia fazer uma biópsia, a médica quer até marcar, para provar que eu não tenho câncer. Só que é uma coisa que judia, e tanta mão de obra, e anestesia, fica internado. Eu não vou fazer porque eu vou confiar na palavra de Deus. Eu vou confiar que o Senhor Deus me curou. Eu estou confiando que o Senhor Deus me curou. Porque eu sou somente um vaso na mão do Deus. Só um vaso. Se ele quiser, ele quebra de novo. Se ele quiser, ele joga na fornalha de novo. Ele faz o que ele quer. E depois, irmãos, irmão, está errado quem pensa que é alguma coisa. Quem pensa que pode desprezar os outros, se levantar contra o irmão, judiar os outros, está errado. Gente, não é nada. Nada. Quando você está ali caído numa cama, sem conseguir levantar, sem conseguir fazer nada, com a casa fedendo, é que você vê que você não é nada. E você passa até a sentir compaixão de pessoas que se levantam contra você, que pensa que pode, que pensa que é alguma coisa. E aí daquele que toca no ungido de Deus. Tocar, eu não estou falando bater, espancar, não é só isso não. Debocha, rir, fala mal, difama, prejudica. Tantas formas de tocar. Porque este é para mim um vaso escolhido. Olha que coisa linda. Cada um de nós, pequenininho na nossa pequena força. Às vezes a luta é tão grande que a gente anda de joelho e não fica nem de pé. Mas nós somos, para Deus, um vaso escolhido. E Deus tem tanto zelo que Ele faz aquele vaso perfeito, molda do jeito que Ele quer. Perfeito. Amém, glória a Deus. E essas lutas que a gente passa, é um treinamento. É um treinamento para o futuro. Vocês pensam que quando Davi lutou contra o leão e contra o urso era só, eu vou lutar porque eu sou fã. Não, era um treinamento para ele lutar contra o gigante. Glória a Deus. E na nossa vida, quanto leão, quanto urso, quanta macedeira, quanta carreira, é um treinamento para a obra dele. Aleluia. Para ficar do jeitinho que Ele quer. Só que a gente nunca pode pensar, eu sou mais crente que você, eu sou mais vaso que você, porque aí vai para a quebradeira. E a quebradeira de Deus, irmãos, eu posso dizer como que eu posso dizer, de experiência, dói. Mas dói muito. Mas depois, que eu estou falando aqui, o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. E depois disso tudo, glória a Deus, Ele faz tudo novo. Agora vem aquele vaso novo, uma presença renovada, viva. Glória a Deus. Ele faz tudo novo. E quem passa na prova é aprovado. Tem certas atitudes nossas, a gente na nossa simplicidade nem percebe, que agrada a Deus tremendamente. Sabe? Assim Deus tem um propósito, você tem que passar. Aí você passa tomando uma certa posição diante de Deus, e isso agrada a Deus tremendamente. Porque tudo Deus tem um propósito. Tudo. Quem olha pode julgar, pode dizer, que soberba, que irmão gordinho, acho maneiro de falar, né? Mas só Deus conhece isso aqui, irmão. Somente, só Ele conhece, entende, sabe, e está na mão dele, viu, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E o que eu queria falar com a igreja é que a gente ficasse em pé
todo mundo. Vamos orar. Glória a Deus. Porque se você está passando na mão do oleiro, ou não, ou vai passar, ou não vai passar. Nós não sabemos, mas vamos colocar nossa vida diante do altar de Deus. Aleluia. Agora, nesse minuto, eu queria convidar o irmão Pedro, né, para fazer essa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade, viu, irmão?